Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 14 de julho de 2026, hoje é terça-feira. O mistério da Igreja, sacramento da união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Estimados irmãos e irmãs, o Concílio Ecumênico Vaticano II, a cujos documentos ultimamente tenho feito alguns programas de formação católica, quando quis descrever a Igreja, preocupou-se antes de tudo em explicar onde encontra ela, a Igreja, a sua origem. Para o fazer, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, aprovada a 21 de novembro de 1964, inspirou-se no termo mistério tirado das cartas de São Paulo. Escrevendo esse vocábulo, não quis dizer que a Igreja é algo obscuro ou incompreensível, como normalmente se pensa quando se ouve pronunciar a palavra mistério. Exatamente o contrário, com efeito, quando São Paulo usa esta palavra, especialmente na carta aos Efésios, quer indicar uma realidade que antes estava escondida e agora foi revelada. Trata-se do desígnio de Deus, que tem uma finalidade: unificar todas as criaturas graças à ação reconciliadora de Jesus Cristo, ação que se concretizou na sua morte na cruz. Isto é experimentado antes de tudo na Assembleia congregada para a celebração litúrgica. Ali as diversidades são relativizadas, o que importa é estar juntos, porque atraídos pelo amor de Cristo que derrubou o muro da separação entre as pessoas e grupos sociais. Efésios 2,14. Para São Paulo, o mistério é a manifestação daquilo que Deus quis realizar para toda a humanidade, dando-se a conhecer em exigências locais que gradualmente se dilatam até incluir todos os seres humanos e até o cosmo. A condição da humanidade é uma fragmentação que os seres humanos não são capazes de reparar, não obstante a tensão para a unidade habite o seu coração. É nesta condição que se insere a ação de Jesus Cristo, que mediante o Espírito Santo vence as forças da divisão e o próprio divisor, o demônio. Reunir-se para celebrar, tendo acreditado no anúncio do Evangelho, é vivido como atração exercida pela cruz de Cristo, suprema manifestação do amor de Deus. É sentir-se convocado por Deus, é por isso que se usa o termo eclésia, ou seja, assembleia de pessoas que reconhecem terem sido convocadas. Por isso há uma certa coincidência entre este mistério e a Igreja. A Igreja é um mistério que se torna perceptível. Contudo, esta convocação, precisamente porque ela é atuada por Deus, não pode limitar-se a um grupo de pessoas, mas está destinada a tornar-se experiência de todos os seres humanos. Por isso mesmo, o Concílio Ecumênico Vaticano II, ministro da Constituição Lumen Gentium, afirma assim: a Igreja em Cristo é como que o sacramento ou o sinal, o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Com recurso ao termo sacramento e a consequente explicação, deseja-se indicar que na história da humanidade a Igreja é a expressão do que Deus quer realizar. Por isso, olhando para ela, compreende-se de certa forma o desígnio de Deus. O mistério, neste sentido, a Igreja é sinal. Além disso, ao termo sacramento, acrescenta-se também o de instrumento, exatamente para indicar que a Igreja é um sinal ativo. Com efeito, quando Deus age na história, envolve na sua atividade as pessoas destinatárias da sua ação. É mediante a Igreja que Deus alcança o objetivo de unir a si as pessoas e de as unir entre elas. A união com Deus encontra o seu reflexo na união das pessoas humanas. Esta é a experiência de salvação. Não é por acaso que na Constituição Lumen Gentium, no capítulo 7º, dedicado à índole escatológica da Igreja Peregrina, e no número 48 se utiliza de novo a descrição da Igreja como sacramento, como especificação de salvação. Na verdade, Cristo, diz o concílio, elevado sobre a terra, atraiu todos a si. João 12:32. Ressuscitado de entre os mortos. Romanos 6:9. Infundiu nos discípulos o seu espírito vivificador e por ele constituiu a Igreja seu corpo. Como universal sacramento de salvação, sentado à direita do Pai, atua continuamente na terra a fim de levar os homens à Igreja e de os unir mais estreitamente por meio dela e alimentando-os com o seu próprio corpo e sangue,
os tornar participantes de sua vida gloriosa. Nós devemos compreender a relação entre a ação unificadora da Páscoa de Jesus, mistério da paixão, morte e ressurreição, e a identidade da Igreja. Ao mesmo tempo, torna-nos gratos por pertencer à Igreja, corpo de Cristo ressuscitado e único povo de Deus peregrino na história, que vive como presença santificadora no meio de uma humanidade ainda fragmentada, como sinal eficaz de unidade e reconciliação entre os povos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida, graças a Deus. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre.